Para começar a nossa imersão de hoje, que haja uma bênção divina sobre o dia e a semana de todos os nossos ouvintes. Amém. É sempre muito bom estarmos aqui para mais uma conversa. Com certeza. É um verdadeiro privilégio iniciarmos mais esta exploração aprofundada, sabe? Dedicando um tempo valioso para investigar textos que realmente moldaram o pensamento teológico e ético ao longo dos séculos. Uhum. E hoje, a nossa missão é mergulhar nas águas densas do capítulo 2 da primeira carta de João. Um texto incrível, diga-se de passagem. Sim. E para nos guiar por esse terreno, nós estamos apoiados nas riquíssimas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, trabalhando em conjunto com as percepções bem cirúrgicas do comentário bíblico de Zane C. Hodges. E é um roteiro fascinante que temos pela frente, né? O que torna esse capítulo tão magnético é a forma como ele simplesmente não permite que quem lê fique na teoria. Falibilidade humana. Sem atenuar as coisas, né? Isso, e faz isso sem baratear a graça ou minimizar o peso do erro. Ok, vamos desvendar isso. Porque logo no primeiro versículo, João estabelece uma premissa dupla que parece quase paradoxal, assim, à primeira vista. Sim, ele começa de um jeito bem forte. Ele diz essencialmente: estou escrevendo isso para que não pequem, mas se pecarem, temos uma solução. E é vital notar que a solução que ele apresenta não é um ritual mecânico. Não mesmo, é uma pessoa. O texto introduz Jesus atuando como nosso advogado junto ao Pai. Lendo o comentário de Hodges, eu fiquei impressionado com o peso legal dessa imagem. O termo original em grego, né? Isso, é a palavra parakleton. Ela carrega toda a força de um tribunal do primeiro século. Não é só alguém que dá um tapinha nas costas e diz que vai ficar tudo bem. Longe disso. É um advogado de defesa que toma a frente da tribuna. Certo. E a genialidade dessa figura de linguagem está no fato de que esse advogado de defesa não está tentando provar a inocência do seu cliente através de um tecnicismo jurídico. Até porque a culpa é inegável, né? Exatamente. A culpa é um fato estabelecido. O que é fascinante aqui é como o texto resolve esse dilema através da palavra ilasmos. Que é traduzida como propiciação. Propiciação ou sacrifício expiatório, sim. O Hodges é categórico a explicar que a cruz de Cristo satisfez as justas exigências de Deus de maneira tão cabal que a graça pôde fluir sem violar a justiça. A dívida não foi simplesmente esquecida por um juiz bondoso. Não, ela foi integralmente paga pelo próprio advogado. O que nos leva a um detalhe que historicamente gera debates bem intensos, mas que as nossas fontes tratam com uma clareza invejável. O alcance desse sacrifício? Isso. A carta afirma que esse sacrifício expiatório não cobre apenas os pecados de um grupo seleto de cristãos, mas os de todo mundo. Uhum. Agora, se adotarmos a posição do advogado do diabo por um momento, se a dívida do mundo inteiro está paga, a conclusão lógica não seria que absolutamente todas as pessoas estão salvas por padrão? É uma dedução tentadora, mas que esbarra na própria estrutura teológica de João. Como o comentário aborda isso? O Hodges esclarece muito bem essa diferença entre provisão e aplicação. Dizer que o sacrifício abrange todo mundo descarta a ideia de uma expiação limitada apenas a alguns eleitos. Certo. Mas de forma alguma endossa o universalismo. A cruz tem um escopo universal em termos de suficiência, ou seja, o valor do sacrifício é infinito e perfeitamente capaz de cobrir qualquer ser humano que já caminhou sobre a Terra. Mas a eficácia disso é outra história. Exato. A eficácia dessa salvação depende de o indivíduo abraçar essa provisão. A porta está destrancada e aberta para todos, mas é preciso decidir atravessá-la. E essa necessidade de resposta ativa, de não apenas concordar com a teoria, mas viver a prática, é o que impulsiona o texto para sua próxima fase. O autor começa a estabelecer o que as notas de estudo chamam de o teste decisivo da obediência. É a grande questão, né? A pergunta não dita que pairava sobre aquela comunidade original era: como sabemos quem realmente conhece a Deus no meio de tanta confusão doutrinária? Tinha muita heresia circulando. Muita. E a resposta corta qualquer misticismo pela raiz. A prova real é guardar os mandamentos, ou, como a carta coloca, andar como ele andou.
É a anulação total do cristianismo de fachada. Sem dúvida. João não dá espaço para aquele tipo de espiritualidade etérea, onde a pessoa alega ter tido uma iluminação secreta, mas a vida diária dela é um desastre ético. O conhecimento de Deus tem que ser transformador. E o foco dessa transformação recai sobre algo muito prático. E muito difícil também. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque João aponta os holofotes para o mandamento de amar o irmão. Mas ele brinca com a temporalidade de uma forma brilhante. O velho e o novo mandamento. Isso. Ele diz que esse mandamento não é novo, mas antigo. E no fôlego seguinte, afirma que sim, na verdade, é um mandamento novo. Lindo a análise de Rhodes, a chave para destravar esse aparente paradoxo é a escatologia. Perfeito. O mandamento é antigo, porque eles já o conhecem desde o primeiro dia de suas caminhadas na fé. Uhum. Mas ele ganhou um status de novo porque algo cósmico aconteceu com a vinda de Cristo. Ele inaugurou uma nova era. As notas destacam bem isso. A verdadeira luz já está brilhando. Sim, as trevas da antiga era, que eram governadas pelo egoísmo e pela rebelião, estão sendo ativamente dissipadas. Então, quando a pessoa pratica o amor genuíno, não é só seguir uma regra moral antiga. Não, ela está literalmente participando da nova criação. Ela está atualizando a realidade do futuro no presente. O amor é a marca registrada dessa nova era da luz invadindo a história humana. E, em contrapartida, o ressentimento e o ódio são resquícios teimosos da era das trevas. O texto usa a metáfora da cegueira espiritual para descrever o estado de quem odeia um irmão. A pessoa acha que está andando na luz, mas na verdade está tateando no escuro. Sem saber para onde vai. E aqui, precisamos falar sobre o choque de realidade que o comentário traz. O Rhodes usa Davi como exemplo definitivo e adverterá aqui. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pois é. Se alguém com aquele nível de intimidade espiritual pôde cair numa cegueira tão profunda a ponto de cometer adultério e orquestrar um assassinato... E isso estilhaça completamente a ilusão de que a maturidade ou o tempo de igreja tornam alguém imune aos avisos do texto. É um lembrete assustador. Prova que o alerta de João não é só um exagero retórico para assustar convertidos recentes. É um risco ocupacional constante. O ressentimento funciona como uma venda literal. Ele distorce o julgamento, envenena as motivações e leva a pessoa a tomar decisões destrutivas. E tudo isso enquanto ela mantém a fachada de retidão religiosa. O que é assustadoramente comum. Mas depois de um aviso tão denso e confrontador sobre a possibilidade de cair em trevas, a carta dá uma guinada maravilhosa. É verdade, é uma mudança de tom que parece um respiro muito necessário. O texto entra no que poderíamos classificar como um inventário espiritual, dividindo a audiência em filhinhos, pais e jovens. Ao invés de continuar batendo na tecla do perigo, o autor faz uma pausa deliberada. É uma estratégia pastoral muito inteligente da parte dele. Para afirmar o status dele, certo? Exato. O Rhodes nota que essa seção serve para assegurar aos leitores que João não está duvidando da salvação ou da autenticidade da fé deles. Independentemente de essas categorias serem idades literais ou estágios de maturidade. O objetivo é a afirmação. Aos filhinhos, ele lembra o básico e negociável de que seus pecados estão perdoados e eles conhecem o Pai. Aos pais, ele valida a profundidade da longa caminhada com aquele que é desde o princípio. E aos jovens, ele elogia a força, a permanência da palavra neles e a vitória que já foi conquistada sobre o maligno. É fascinante pensar na psicologia disso, porque logo depois ele vai lançar o comando mais rigoroso da carta inteira. A proibição de amar o mundo. Isso, mas antes ele constrói um piso de concreto debaixo dos pés deles, ele os faz lembrar de quem são e do que já conquistaram. É como fazer um inventário das próprias vitórias para construir resiliência. É fundamental. Quando a pessoa tem certeza de que seus pecados estão perdoados e de que a palavra habita nela, ela tem a estrutura necessária para resistir à sedução que vem a seguir. E a sedução que ele descreve logo a seguir é formidável. O comando "não amem o mundo" é frequentemente mal interpretado. Muito mal interpretado. Mas se conectarmos isso ao quadro geral da teologia joanina, a palavra cosmos não tem nada a ver com a criação material ou com a humanidade em si.
A natureza não é o inimigo aqui. Não. As notas de estudo deixam claro que o autor está atacando um sistema invisível, uma matriz de valores organizados em oposição direta a Deus. É a cultura caída. Sim, operando com uma agenda que tenta marginalizar e excluir o Criador de todos os aspectos da vida humana. Para dissecar esse sistema hostil, a carta apresenta uma tríade que resume muito bem a falsa perspectiva do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E quando olhamos para as definições do Rhodes, percebemos que não envelheceram um único dia. Continuam muito atuais. Os desejos da carne, que são enraizados na palavra grega sark, cobrem não apenas o hedonismo físico desenfreado, mas toda a natureza aquisitiva e gananciosa humana. O consumismo voraz. Que, por sua vez, se liga diretamente aos desejos dos olhos. Que é a avaliação das coisas e das pessoas puramente pela estética e pelo valor de mercado. É a cobiça visual. E o golpe de misericórdia dessa tríade vem com a soberba da vida. Eu achei fantástica a explicação dessa parte. Quando o texto original usa a expressão alazoneia toubiol, a palavra específica pinta a imagem vívida de um vendedor de rua daquela época. Aquele que ficava gritando na praça. Isso, ele ficava ostentando mercadorias falsas, exagerando o valor do que tinha para impressionar os passantes. É a essência do exibicionismo e de um estilo de vida pretensioso. É o indivíduo que constrói todo o seu senso de valor com base no status, no que possui ou na imagem que projeta para os outros. Não tem como não traçar um paralelo instantâneo com a nossa cultura moderna. De métricas de vaidade e personas de redes sociais. É exaustivo manter essa fachada, essa ostentação contínua de uma vida perfeita. E o antídoto que o texto oferece para essa roda de hamster do status é uma dose brutal de perspectiva temporal. João simplesmente diz que o mundo e seus desejos estão passando. Eles são transitórios, têm prazo de validade. Enquanto isso, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O contraste entre o efêmero e o eterno desmascara a futilidade de investir a vida em coisas que vão desaparecer. Essa noção de que o tempo das coisas ilusórias está se esgotando prepara o terreno para o próximo grande tema da carta. O tom se torna urgente, quase apocalíptico, quando João declara que eles já estão vivendo na última hora. E a evidência dessa última hora não são desastres naturais ou impérios caindo. É uma crise interna na comunidade de fé, o surgimento de muitos anticristos. E aqui precisamos desconstruir aquela imagem hollywoodiana dessa palavra. O autor não está falando de uma figura política centralizada dominando o globo naquele momento. Ele usa o plural, né? Sim, múltiplos anticristos. De acordo com as análises, esses anticristos eram heresiarcas, falsos mestres que operavam de dentro das próprias igrejas. Eram pessoas conhecidas, professores, membros que causaram rupturas catastróficas. O trauma dessas divisões nas comunidades do primeiro século deve ter sido imenso. Então, o que tudo isso significa? Qual é o peso da explicação que ele dá sobre esses líderes terem ido embora? A explicação dele é de uma precisão cirúrgica. Ele diz, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. É uma frase forte. O Rhodes argumenta que essa secessão providenciou a evidência clara de uma desarmonia fundamental. O fato de terem abandonado a comunidade apostólica e as suas doutrinas centrais revelou que a adesão deles à fé sempre foi superficial. Eles nunca compartilharam do verdadeiro espírito da mensagem original. Exatamente. Se fossem de fato genuínos na fé apostólica, teriam permanecido. E qual era a linha que não podia ser cruzada? O texto identifica a grande mentira desses dissidentes, que era negar que Jesus é o Cristo. E a lógica teológica que se segue é de ferro. O autor argumenta que o pai e o filho são um pacote inseparável na economia da revelação. Se nega que o homem histórico Jesus de Nazaré é o Messias divino, perde o pai automaticamente. Tentar inventar um acesso a Deus, contornando o filho, é um beco sem saída teológico. É a rejeição absoluta de qualquer cristianismo que não tenha Cristo como seu centro absoluto e divino. A questão que naturalmente assombrava a comunidade era:
Se líderes tão influentes estão se desviando com filosofias novas, como os cristãos comuns podem se proteger do engano? A resposta repousa inteiramente no conceito da unção que eles receberam do Santo. Que aponta para o Espírito Santo. As fontes concordam isso. O Espírito atua como mestre interno definitivo. Por causa dele, a Igreja já possui o critério da verdade. Eles não precisam correr atrás do último guru teológico que promete revelações exclusivas. A verdade fundamental já foi depositada neles. E o verbo de ação que João escolhe para garantir que essa verdade não seja perdida é de longe o seu favorito. Estamos falando da palavra grega menou. Traduzida como permanecer. Isso. O estudo estatístico sobre isso nas notas é impressionante e mostra que não é só um conselho qualquer. Das 112 vezes que esse verbo aparece em todo o Novo Testamento, uma quantidade esmagadora se concentra nos escritos joaninos. São quase 25 ocorrências apenas nessa pequena carta de 1 João. É uma urgência quase obsessiva para que eles não inovem a verdade, mas permaneçam ancorados naquilo que ouviram desde o princípio. E a insistência em permanecer não é só uma questão de preservar a ortodoxia. Existe um objetivo escatológico gigantesco por trás disso. Olhando para o futuro. O texto avança para o momento em que Cristo retornará, utilizando a palavra grega parrésia. O que ela significa nesse contexto? Ela carrega o sentido de uma liberdade de fala ousada, uma confiança inabalável de quem não tem nada a esconder. A lógica do apóstolo é que a obediência prática hoje e a permanência na verdade garantem essa parrésia no dia do julgamento. A confiança de não ser envergonhado. A alternativa terrível que fica nas entrelinhas é a possibilidade muito real de um crente que flertou com as trevas se encolher de vergonha perante o tribunal do seu Senhor. A confiança no futuro é forjada na fidelidade do presente. É uma responsabilidade formidável, mas que é perfeitamente equilibrada pela graça que nós vimos logo no início do capítulo. Exatamente, o advogado de defesa. Se tentarmos sintetizar a vastidão do que exploramos hoje, começamos encontrando segurança no tribunal divino, sabendo que nosso advogado já pagou a propiciação completa. Essa segurança não é um passe livre, mas um motor que nos impulsiona para a obediência prática e para o amor inegociável aos irmãos. E vimos como o texto nos blinda contra a sedução do consumismo do mundo. E nos equipa com a unção do Espírito. Para permanecermos firmes contra o engano, com os olhos fixos na confiança do encontro final. Isso levanta uma questão importante que ecoa muito além da teoria. Qual seria? Se pegarmos o princípio de que a falta de amor, o ódio silencioso, age como um obstáculo físico que bloqueia a visão espiritual, isso nos obriga a encarar a realidade como a honestidade brutal. Com certeza. Faz pensar em quantos indivíduos, dentro das suas próprias rotinas e comunidades, estão tropeçando e tomando decisões desastrosas no escuro hoje. E tudo isso simplesmente porque cultivam mágoas de estimação, recusando-se a liberar o perdão contra alguém. É um ponto muito forte. A cegueira espiritual muitas vezes não vem de grandes crises filosóficas, mas de recusas diárias em amar na prática. É o ressentimento cultivado no escuro. É um diagnóstico afiado sobre as consequências ocultas dos nossos pequenos orgulhos. Uma perspectiva que certamente continuará ecoando muito depois de terminarmos a nossa exploração de hoje. E assim, concluindo mais esta etapa da nossa jornada com a mesma reverência com que a iniciamos, Deus abençoe todos os ouvintes.